Olá, meus amigos e amigas, estamos na questão de número 5, revisão baiana de medicina, onde resolvemos em videoaulas todas as questões dos vestibulares da Baiana de Medicina, primeira e segunda fase dos últimos 10 anos, item por item. Se você quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo, então acesse o nosso site www.physicainloco.com.br. Vamos então resolver a questão discursiva da prova da Baiana de 2019.1, segunda fase. Um casal apaixonado está construindo a casa em que vai morar depois do casamento. Preocupados com a sustentabilidade do planeta, decidiram utilizar blocos de vidro semelhantes aos da figura, juntamente com blocos de cerâmica, de modo a possibilitar um melhor aproveitamento da luz solar, diminuindo o tempo com as lâmpadas acesas e, consequentemente, redução no consumo de energia elétrica. Com base nessas informações e nos conhecimentos de física, vamos então para o primeiro item. Identifique o fenômeno que possibilita melhor aproveitamento da luz solar com a utilização de blocos de vidro. Bom, os blocos de vidro vão permitir com que a luz saia do meio externo para o meio interno, reduzindo assim a utilização de lâmpadas e um melhor aproveitamento da luz solar. É fato que o casal vai perder um pouco de privacidade, mas dentro do objetivo deles, está tudo certo. Então, o fenômeno que faz com que a luz consiga mudar de meio, alterando a sua velocidade, é a refração. Portanto, essa é a resposta do primeiro item. Refração luminosa. Lembrando que a refração luminosa ocorre quando a luz muda de meio, alterando a sua velocidade. Então, note que no caso da figura nós vamos ter duas refrações, acompanhe. Do ar para o vidro e, em seguida, do vidro para o ar. Se nós temos duas refrações, então temos duas linhas normais no ponto de incidência da fronteira entre os meios. E dá para perceber que existe um desvio lateral sofrido pelo raio incidente em relação ao raio emergente. Acompanhe. O raio incidente, se não sofresse desvio algum, seguiria essa trajetória. Mas note que o raio que sai da lâmina está seguindo uma trajetória onde nós percebemos aqui um certo desvio. E é esse desvio lateral que a questão está querendo saber no item 2. Calcule o desvio lateral do raio de luz que incide no bloco, sabendo que os índices de refração do ar e do vidro são respectivamente iguais a 1 e a raiz de 3. Bom, é possível demonstrar que numa lâmina de faces paralelas, o desvio lateral é dado pela espessura que multiplica o seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração sobre o cosseno do ângulo de refração. Mas, Fininho, onde é que eu vou encontrar o ângulo de incidência e o ângulo de refração? Vamos lá. Nós temos aqui na figura um ângulo que é o ângulo que o raio forma com a superfície. Não é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é o ângulo que o raio forma com a normal. Mas se nós sabemos que esse ângulo mede 30, todo esse quadrante que é 90 graus, faltam, portanto, 60 graus. Esse é o ângulo de incidência. Agora, a gente precisa descobrir quem é o ângulo de refração, que é o ângulo que o raio forma com a normal. Para isso, a gente vai ter que aplicar a lei de Snell. A lei de Snell nos diz que o índice de refração do meio de origem, no caso aí o ar, vezes o seno do ângulo de incidência, tem que ser igual ao índice de refração do meio de destino, que é o vidro, chamaríamos de NV, vezes o seno do ângulo de refração. Como a questão diz que o índice de refração do ar é igual a 1, e o ângulo de incidência nós já temos, 60 graus, com o índice de refração do vidro, que é a raiz de 3, dado da questão, podemos então descobrir quem é o ângulo de refração. Então vamos lá. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a raiz de 3, que multiplica o seno de R. Então a gente pode simplificar o raiz de 3 do primeiro membro com a raiz de 3 do segundo membro, e nós vamos então encontrar que o seno de R é igual a 1 meio. Ora, qual é o ângulo cujo seno dá 1 meio? O ângulo cujo seno dá 1 meio é 30 graus. Portanto, este é o nosso ângulo de refração. Então, agora, nós vamos para a equação do desvio e vamos chegar, finalmente, à resposta. Então, vamos lá. Nós temos que o desvio, D, é igual à espessura da lâmina. Note que a questão deu a espessura da lâmina. 2 raiz de 3, vezes o seno de I menos R, ou seja, 60 menos 30, sobre o cosseno de R, cosseno de 30. Prontinho, agora vamos resolver essa conta. Então, o desvio vai ser 2 raiz de 3, olha só. Seno de 60 menos 30 é seno de 30.
Seno de 30 é 1/2. Então, 2 raiz de 3 multiplicado por 1/2 sobre o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, nós podemos simplificar o raiz de 3 do numerador com raiz de 3 do denominador. Podemos ainda simplificar o 2 e o 2 correspondentes ao primeiro membro da equação, e aí vamos ter 1 sobre 1 sobre 2. Então, a resposta é 2 centímetros. Daí a questão de número 5.